Meus top 5 podcasts favoritos. Top 5. Eu vou começar com um da gringa, tá bom? Chama Huberman Lab Podcast. Eu adoro. Deixa eu ligar esse ar-condicionado. Vai ficar barulho, mas eu vou ficar confortável. Huberman Lab Podcast. Ele é do Professor Andrew Huberman. Ele é professor de neurobiologia e oftalmologia na Universidade de Stanford, na Califórnia. Quando eu descobri esse podcast dele, eu maratonei, que em inglês é binge. Mesma coisa de você ter comer compulsivo, sabe? Quando você começa a comer um doce e não consegue parar. Eu não posso nem começar, senão a dieta vai pro saco. Mas assim, o Dr. Huberman, professor, ele tem uma voz boa, isso é importante para um podcast, né? E ele tem um conhecimento fantástico, ele tem uma linguagem fácil e ele começa falando do sono. E ele explica com uma linguagem, não deixa de ser científica, ele fala, né, os termos corretos, científicos, mas é fácil de entender. E aí ele te dá ferramentas, ele te dá muitas ferramentas para você resolver seu problema de sono, peso, performance cognitiva, performance física, te dá ferramentas. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de dormir, eu tenho muita dificuldade de dormir, ele vai falar qual a importância do sono, toda aquela coisa que a gente vê em outros podcasts, mas ele fala, olha, se seu problema é pegar no sono, então você precisa fazer isso. Agora, se o seu problema é permanecer no sono, você pega no sono fácil, mas depois você perde o sono e não consegue voltar a dormir, é o meu caso, então você precisa fazer isso. Aí ele fala lá de Yoga Nidra. Ele não gosta muito desse termo, Yoga Nidra, porque yoga é uma coisa um nome meio hippie, desculpem se eu ofendo alguém, mas ele prefere chamar de non-sleep deep rest, que é um descanso profundo não dormindo. Eu faço. Maioria das vezes, maior parte das vezes funciona o Yoga Nidra. Quando eu acordo, não consigo voltar a dormir, aí é uma meditação guiada, é uma técnica de meditação guiada e funciona. Ultimamente não tem funcionado, mas é porque eu tô com outros problemas que nem Yoga Nidra resolve. Mas, enfim. E aí, em outros episódios, ele fala da saúde da pele, da saúde do intestino, da saúde do seu corpo inteiro, né, da saúde da mulher. Ele leva convidados e ele entrevista e ele faz perguntas e os profissionais que ele leva, os médicos, os cientistas que ele leva no podcast também são gente que comunica muito bem. Ultimamente ele está tentando impulsionar um outro podcast de um outro carinha amigo dele, que eu esqueci o nome agora. Você vê que eu nem achei tão bom assim, nem memorizei o nome. Galpen, eu acho. Preciso checar essa informação. Então, às vezes, ele bota lá um episódio novo no podcast dele, você vai ouvir pensando que é ele, é a voz do outro cara. É o podcast do outro cara que ele tá tentando impulsionar. Mas aquele problema da voz. A voz do cara não é boa, uma voz nasalada, uma voz cansativa. Desculpa se a minha voz é cansativa e eu tô criticando o outro cara lá, mas estamos aqui para isso. É igual o Jordan Peterson. Eu não gosto muito da voz dele.
eu tenho dificuldade de prestar atenção na mensagem, porque a voz ruim acaba sendo um ruído, né? Uma coisa que atrapalha a compreensão, atrapalha entender o que ele está falando, de tão ruim que é. Então, o Huberman Lab é o meu top 1 podcast. O segundo, que eu gosto muito, é o do Vilela, Rogério Vilela. Já tem mais de 1000 episódios. Chama Inteligência Limitada. Um problema que tem em todos os podcasts que eu gosto, que todos eles são de sucesso, é a questão das propagandas. Você paga o streaming para não precisar ouvir propaganda, mas tem propaganda dentro do podcast e às vezes no meio da conversa. Interrompe-se a conversa, a fala, para, eu vou te dar esse presente que é do nosso patrocinador fulano de tal e é muito bom, e fica meia hora, não, fica muito tempo falando do patrocinador, né? Então tem esse problema. Mas os caras, eles precisam ganhar dinheiro, né? Porque eles têm funcionários para manter um podcast grande. É quase, eu imagino, como se fosse assim, um canal de televisão. Então, eu entendo. Entendo, mas não gosto. Entendo, mas não gosto. Outra questão do podcast do Vilela, Inteligência Limitada, é que nem toda entrevista agrada, né? Então eu olho lá o título, eu confesso que às vezes eu sou preconceituosa. Eu tô esperando alguma coisa assim que vai, sei lá, me instruir, me motivar, me emocionar. Eu tô meio, viciada nessas coisas que são muito bons, uns episódios que, você fica o dia inteiro, a semana inteira meditando sobre aquilo, ouve de novo, pega informação, né? Livro sugerido, filme sugerido durante o podcast. Mas tem uns que não são muito bons. Quando ele convida, por exemplo, gente, fulano de tal é o convidado, é pastor, aí eu já... nada contra pastor, minha família tem muito pastor, mas quando eu quero ouvir podcast, eu quero ouvir outro tipo de coisa. Não tô ali para isso. E geralmente quando ele leva sobre crimes reais, geralmente é muito bom. Mas o mais recente, eu tô falando, hoje é dia 30 de agosto de 2024. O mais recente dele sobre crimes reais, não gostei. Longo, ficou enrolação, os convidados falando deles mesmos. Claro que eles vão falar das experiências deles, mas uma coisa é você falar dos mistérios dos crimes reais e de como foi desvendado e de como, né? Outra coisa é o convidado ficar falando dele mesmo, assim, mas aí eu tava lá porque eu vi, porque... Eu não gostei muito. Eu acho que eu tô ficando exigente. Eu acho que eu já ouvi tanto podcast bom que quando tem um assim que não é excelente, eu fico assim, eu esperava mais. Qual outro? O Lutz, geralmente, é um menino muito novinho que já fez o império dele aqui no YouTube e em outras redes sociais. Ele tem vários canais. Ele traz convidados bons, ele tem o problema da propaganda dentro do podcast e alguns convidados dele são meio sem sal. Quem curtiu meu reel? Amanda. Alguns convidados são meio sem sal. Aí eu ouço, eu dou uma chance de uns 10 minutos. Aí eu falo, não dá. Então, não é muito bom. Alguns, né? Mas a grande maioria é bom. Por isso que eu botei top 3. Que mais? Então já foi Huberman Lab, foi a Inteligência Limitada e foi o podcast do Lutz. Tem o Sem Groselha, que
é o problema do entrevistador, o Fermento, ele toma mais o tempo, ele toma, comparado aos outros podcasters, ele toma mais o tempo do entrevistado, falando dele, dando exemplo dele, né? Então eu acho que se ele deixasse a bola um pouquinho mais pro entrevistado e não interferisse tanto para falar de si mesmo. Mas enfim, como eu disse outro dia, o podcast é dele, ele faz o que ele quiser e eu assisto se eu quiser e foda-se. Quando eu vejo que tá chegando perto dessas partes enfadonhas, eu coloco na velocidade bem acelerada. Ainda bem que a internet nos dá, os streamings nos dão essa possibilidade, né, de escolher. Gosto desse, vou assistir até o fim. Não gosto desse, não vou nem clicar. Gosto mais de algumas partes, sim, outras partes não. Então eu vou chegar nessas partes, eu vou acelerar, ou eu vou seguir com o cursor para frente um pouquinho. No podcast do Huberman, que é o meu top 1, ele coloca por tópicos. Olha, no minuto tal vamos falar disso, no minuto tal vamos falar disso. Então, ele coloca até o minuto em que ele vai falar do patrocinador. Olha que legal. Se você quiser pular aquela parte, você clica na parte seguinte, né? Eu acho isso legal. Eu não vi dos outros se fazem isso. Por exemplo, o Sem Groselha lá do Fermento, eu não sei se ele faz isso. Tem que verificar. Que mais? Eu falei 5, né? Então, tem o do Wesley, que começou agora recentemente, mas é mais voltado. No começo ele era mais pra gente leiga, assim, né? Uma linguagem mais tranquila, uns assuntos mais direcionados pra gente mais leiga. E depois ele levou alguns convidados que são muito técnicos. Parecia que o episódio era mais para profissionais da psicologia, que ele é psicólogo, né? Mas assim, escolhendo ali, dá para achar uns muito bons que são voltados para nós leigos. Todos esses que eu falei até agora, eles abordam assuntos mais voltados para os jovens do sexo masculino, garotada e adolescente, 20, máximo 30 anos do sexo masculino, porque é o nicho deles, é a plateia para quem eles falam. Para nós mulheres, principalmente da minha idade, de vez em quando eles levam convidado e de vez em quando eles abordam o assunto. Igual teve um episódio do Wesley com o Lincoln Almeida, que é nutricionista, falando sobre suplemento. Então eles foram assim, suplemento tal, qual a importância para criança, para jovem, adulto, para mulher, para idoso. Eu achei fantástico, ajuda demais, porque atende às várias camadas da população, né? Porque as necessidades são diferentes. E teve um podcast, um episódio, que eu não vou me lembrar agora, que eu fiquei assim, pô, que infeliz que esse cara foi. Ainda bem que eu não vou me lembrar qual é, porque ele foi muito infeliz. Alguém mandou uma pergunta e esse convidado deu uma resposta assim. A pergunta era mais ou menos o seguinte: o que eu devo falar para os meus pais ou meus avós, pessoas já de idade, 60, 70? O que eu devo fazer para eles se interessarem por finanças? Né? Para aprender sobre finanças, aprender a investir. Ele falou, cara, eles não estão mais na idade de aprender a investir. Estão no final da vida, eles têm que curtir o que já tem, ou que se não juntou nada, já era. Eu achei tão sem esperança, porque se nós, dessa idade, eu tenho 50, se nós começarmos a viver a vida assim,
não vou começar nada, nenhum projeto, eu vou morrer daqui a pouco. Olha que triste. Ele podia ter falado dar um pouco de esperança nessa resposta, né? Sempre é hora de recomeçar. Podia ter falado assim. Podia ter dito que eles podem investir em tais investimentos, depende do que eles ganham. Eu já vi sites de gente falando, eu já vi vídeos de gente falando que até quem ganha um salário mínimo, eu acho quase impossível, mas a pessoa dava esperança, até você pode controlar suas finanças, né? Tem canais especializados nisso, como é que você vai viver com um salário. Eu participei de um livro que um amigo meu escreveu, que virou um filme. Na verdade, eu fiz a revisão do roteiro, que virou um longa-metragem do Rafael de Andrade, um amigão. E a ideia era que o cara viveria sem dinheiro, faria trocas por serviços, né? Como na época do escambo. E o desafio do cara era esse, era viver sem dinheiro. Então ele dava manutenção nas casas, casa de veraneio, casa de temporada, e ele morava nas casas, quando o dono não estava ali, em troca de manutenção da casa. E fazia pequenos reparos e fazia trocas de outras coisas. Então, eu acho que a resposta desse cara lá, desse convidado no podcast, podia ter sido mais cheia de esperança, né? Não falar assim, seus pais ou avós vão morrer daqui a pouco, fala para eles esquecerem essa coisa de lidar com dinheiro, de investir, né? Um pouco de preconceito de idade ali, porque é muito difícil, cara, você chegar aos 50, 60, 70 e pensar assim, não vale a pena eu começar nada e daqui pra frente é só ladeira abaixo. É muito complicado, você pode entrar, né, num quadro depressivo, pode afetar até a saúde do corpo mesmo, né? Então eu não achei muito legal. Quantos já foram? Perdi as contas. Huberman, Inteligência Limitada, Lutz, Sem Groselha, que mais? Vou falar do Flow. Eu gosto do Flow, né? Apesar de que às vezes eu acho o apresentador do Flow um pouquinho insensível também, em algumas perguntas, assim, sei lá, muito carioca, né? Muito centrado ali no jeito do carioca. Mas é bom, os convidados são bons. Tem muitos outros podcasts. E em outra oportunidade eu volto aqui para falar quais são os seus. E aí, sugere para mim.